Querido, essa é uma palavra que meio recorrente. Então, depois de um tempo de cristianismo, a gente passa a ouvir pregações em texto que nós já conhecemos, em palavra que nós já ouvimos. Então, você sabe de uma coisa. Eu já ouvi o meu líder, o pastor César Castellanos, pregar sobre La Sangre 5 milhões de vezes. E cada vez que ele prega, eu ouço, eu tenho revelações novíssimas. Então, nunca tenha essa prepotência, fala isso aí eu já ouvi. Não, você já ouviu nada, você já ouviu a outra coisa que Deus queira falar com você. Hoje Ele quer te falar diferente, amém? Então, você tem que estar com o coração aberto. Fala assim, estou com o coração aberto. Hoje, eu serei tocado pelo amor de Deus. Eu não combinei nada com o pastor Diogo, mas as canções que estavam falando, tudo a ver com a palavra que nós vamos falar hoje. Né? A ministração dele baseou-se no amor de Deus. E é desse amor que eu vou falar. Para isso eu vou usar um episódio da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 21. É uma cena muito conhecida, não só dos cristãos, né, do mundo em geral conhece essa cena, porque ela é muito marcante da história de Jesus com o nosso irmão Pedro. Amém? Versículo 14 de João 21 diz assim: Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então aqui Jesus tinha ressuscitado, amém? Tinha morrido e ressuscitado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra, ela fala sobre a qualidade do nosso amor, a qualidade do amor de Deus. Essa palavra fala sobre esperança. Essa palavra que o Senhor vai trazer no seu coraçãozinho essa tarde, fala de chance, fala de misericórdia, fala do perdão de Deus, fala do tamanho do nosso coração e da qualidade do nosso amor. Bom, esse personagem, os irmãos sabem, Pedro, um figuraço. Na Bíblia, um dos personagens mais interessantes. Dificilmente você vai achar um personagem tão interessante que nem Pedro. Pedro era um judeu, e não sei se vocês sabem que todo judeu, o sonho de todo menino judeu era ser alguém notável. E para ser notável, essa pessoa precisava, o máximo que alguém poderia chegar de notabilidade, ou era ser rei, e para ser rei tinha que ter uma linhagem real, então dificilmente alguém que não fosse de linhagem real seria rei, não fosse dos nobres, né? Ou sendo um grande sábio, um rabino. E para isso, esse menino precisava passar no teste e ser discípulo de um rabino, de um rabi, de um mestre.
E todos os meninos estudavam muito para conseguir passar nessa prova. Mas quando eles chegavam diante do rabino, eles passavam pela prova e quase ninguém passava. Eram raríssimos aqueles. Tinha que ser menino mesmo prodígio, com muito senso de humor, muito inteligente, muito estudioso, que lia muito as Escrituras, que sabia de cor livros inteiros da palavra de Deus, do Velho Testamento. E Pedro não foi esses que conseguiu. E quando o menino não conseguia ser um rabino, ele voltava para as atividades do seu pai. Então, a família que era de ferreiros, no caso deles eram pescadores. E ele voltou, e ele continuou a carreira de pescador juntamente com a família. E um certo dia, ele estava triste lá, estava na beira da praia, e aparece Jesus. Jesus era sempre cercado de uma... Não, irmão, de uma grande multidão. A Bíblia diz que Jesus estava pregando e a multidão foi crescendo e foi avançando para cima de Jesus. Todo mundo queria ficar perto dele. E ele foi afastando, de repente ele ficou encurralado no mar da Galileia. É bom lembrar que mar da Galileia não é mar. É chamado de mar na Bíblia, mas na verdade é um lago de água doce. E porque em alguns momentos do dia tem um vento muito grande e ondas muito grandes, a ponto de terem poder de afundar barcos, chamavam de mar. Mas na verdade era um lago, e Jesus, todo o ministério de Cristo foi em volta desse lago, pregava em volta desse lago. E Jesus estava pregando, falando do Pai, e de repente a multidão começou a apertar Jesus, encurralou Jesus. Jesus começou a entrar na água e não dava mais. E ele viu que Pedro estava com um barco. Provavelmente tinha uma empresa de pesca, né, era de uma família de pescadores. E ele chega para Pedro e pergunta se Pedro poderia alugar o barco, para ele subir no barco e ficar na água, e a água fosse o empecilho do povo avançar sobre ele. Quando ele chega, porque Pedro estava olhando ele de longe, aquele homem, mas Pedro não tinha muito coragem de chegar perto de Jesus. Quando ele viu, quando Jesus fala com ele, pede para alugar o barco, Pedro fica desesperado. Ele fala assim, eu não posso nem falar com o Senhor. Eu sou muito nada a ver, eu sou muito pecador. Mas mesmo assim, com tudo esse chilique que ele deu de pecador, ele emprestou o barco. E Jesus continuou pregando. E nesses dias, Jesus chama Pedro e diz assim, a partir de hoje, você será não mais pescador, mas um pescador de homens. E assim ele foi chamado para participar do ministério de Jesus. Pedro, irmãos, era uma pessoa, é daqueles camaradas, que você que é fleumático, você que é mais quietinho, talvez você até nem goste, não é que você não gosta desse tipo de pessoa, você acha muito estranho. Aquelas pessoas que falam alto, não sei o que lá, né? Gosta de contar piada, gosta de conversar com todo mundo. É o tal do Sidão, né? Quem é o Sidão? Aparecido. Quem conhece? Aponta o seu irmão que é Sidão aí, ó. Aponta aí, ó. Isso aqui, ó. Aquele que sempre é o primeiro que fala, assim. Lá no meu G12 Brasil, era eu e o pastor Marcos Tomás. Agora está meio triste, porque eu não tenho... Um dava apoio para o outro, para ser os boca aberta, né? Ele falava assim, essa data aí está estranha, vai estar todo mundo de férias. Eu os únicos que tinha coragem de falar as coisas, né? Agora eu estou meio sozinho, assim, Senhor, tem misericórdia. E então é aquele que fala, é aquele que gosta de falar. E quando Jesus chama ele para o ministério, irmãos, você não está entendendo. Pedro, ele entra de cabeça, ele abandona tudo. Você tem uma ideia, muitas pessoas não sabem, né? Mas Pedro, daquela turma que Jesus chamou, dos 12, era o único que era casado.
A turma, o restante era tudo garotada mesmo. Os manos de 18, 17 anos, 19. E Pedro não. Pedro já era casado. A gente sabe porque a Bíblia diz que Jesus curou quem? A sogra. Né? Talvez por isso que Pedro deve ter negado Jesus. Não, brincadeira. Essa piada é velha, né? Mas, ela sempre funciona. Essa piada aí. Aí é o seguinte, Pedro, mesmo sendo casado, mesmo tendo responsabilidades, Pedro entra com tudo, Pedro vai com tudo. E é aquele camarada sanguíneo mesmo, que quando fala assim, eu tô junto, tô mesmo, tal, e vamos embora, e tô disposto a matar e morrer. Então Pedro é aquele que falava as coisas. Um dia Jesus chegou para a galera e perguntou assim, estão falando que eu sou um profeta, que eu sou um sábio, que eu sou um guru, que eu sou... E vocês, o que vocês falam que eu sou? Pedro, todo mundo ficou olhando para a cara do outro assim, que eu vou falar, vou passar vergonha aqui. Pedro já abre a bocona, boca aberta, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, uau, muito bem, muito bem. Foi Deus, foi o Pai que revelou isso para você. Imagina, Pedro, imagina, sanguíneo, holofote, todas as luzes da ribalta, quando ele falou assim, parabéns, Pedro, todo mundo, Pedro, e ele... Até ficou torto, cara. Aí Jesus fala assim, Jesus se anima também. Ele fala assim, mano, tá com uma revelação, tá cheio das revelações. E digo mais, Jesus continuou, digo mais, é o seguinte, muito ótimo que você está, porque é bom que você saiba que eu sou filho de Deus vivo, porque é o seguinte, importa que o filho do homem morra, importa que eu morra e ressuscite ao terceiro dia. Essa parte do ressuscitar no terceiro dia, o Pedro não viu nada. Ele só viu que eu vou morrer. Ele falou assim, só, na nossa linguagem de hoje, né? Só se for por cima do meu cadáver. Aliás, eu já estou juntando os manos. Os caras lá do Capuava. Do Ramalho, agora eu moro no João Ramalho. Os caras lá do João Ramalho. E é o seguinte, ninguém vai tocar no Senhor não vai morrer nunca. O Senhor é o Messias e vai morrer nada. Jesus fala assim, Satanás. Acabou de elogiar, né? Agora tem que... Satanás, você não cogita as coisas do céu? Quem estava falando não era qualquer um, quem estava falando era Jesus que estava falando. Que ele precisava morrer, esse era o plano. Então Pedro era assim, eu vou te proteger, estou disposto a morrer, se alguém aparecer eu pego uma arma. Na verdade, irmãos, eu desconfio que Pedro andava armado. Pergunta assim para o seu irmão assim, raciocina comigo. Aonde ele arrumou aquela espada para cortar a orelha do Malco? Tinha um pé de árvore, tinha um pé de espada lá, na espada de São Jorge. Não, irmão, ele andava ainda, é aquele camarada que se converteu, mas ainda fuma o seu cigarrinho, sabe? Aquele que se converteu, mas faz um negocinho, mas não acha que é tão grave. Anda armado, não que seja errado, se você tem porte e tudo, mas... Se você tem profissional da área, mas para quê? Discípulo de Jesus, para que andar armado? Se as nossas armas são espirituais. Então ele é desse camarada. E por um momento, quando os soldados vêm, e Judas veio e traiu, e vieram os soldados e foram pegar Jesus, ele pega, lança a mão de uma espada e corta a orelha. Aliás, esses dias aí estourou um vidro lá em casa. Então o vidraceiro ia colocar, arrastou e estourou o vidro. Antes de colocar. Teve que depois fazer de novo. Só que o vidro estourou e cortou um pedaço da orelha
do vidraceiro, né? E aí ele começou a falar que que ele era foi o Pedro que cortou, sei lá. Ele é crente, né? Crente é tudo cheio dos... eu tô parecendo mal com o meu aqui, ó. Falei, para de chorar, rapaz. Não foi cortinho de nada. Eu vou te dar uma maquita para você ver o que é legal. Mostrar como que é legal. Aí, Pedro vai, corta. Então, Pedro, assim, ele era um camarada muito atirado e ele achava que ele tinha um amor por Deus, um amor a toda prova. Até, fala para o teu irmão assim, o teu amor por Deus, ele é a toda prova, até que ele seja provado. E nesse dia, Jesus é pego, ele passa a noite toda sendo levado de um lado para o outro, ele é julgado no Sinédrio, depois ele é julgado por Pilatos, e ele é levado de um lado para o outro, e numa dessas, Jesus está sendo julgado, e Pedro, curioso, querendo saber o que estava acontecendo, querendo saber notícias, ficou lá e se juntou com umas pessoas que estavam clamando pela crucificação de Jesus. Estavam querendo a crucificação de Jesus. Então ele se juntou, ele ficou lá se aquecendo numa fogueirinha que estavam fazendo. E alguém do meio lá disse, olha, você não me é estranho. Parece que você é daqueles camaradas que andam com esse que está sendo julgado. E Pedro, um detalhe. Quando Pedro fala assim, nunca vou te abandonar, sempre estarei com você, sempre te adorarei, né? Aquelas papas, né? Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você me negará, não uma, você me negará 3 vezes. Ele deve estar pensando, Jesus está cansado, tá viajando. Eu negar, qualquer um desses daqui, né? Certeza que esses caras, principalmente Tomé, o cara não é incrédulo, mas porque eu sou o camarada que, já a postura dele agora já é diferente. A postura dele já é diferente daquela que quando ele se encontra com Jesus, quando você se encontra com Jesus, todo mundo que se encontra com Jesus, e aí eu quero chamar a atenção para você particularmente, todas as pessoas que tiveram um mínimo de encontro com Jesus, começam a ter uma noção muito grave do próprio estado. Toda teofania, ou seja, toda aparição de Deus, toda vez que Deus se apresentou fisicamente, ou se apresentou através de um anjo, toda vez, quando Deus se apresenta através de uma luz, através de uma voz, que ele fala, Moisés, toda vez que aparece ele, a primeira coisa que Deus fala é, não temas. Porque no encontro com Deus, toda pessoa que se encontra com Deus, ela tem 2 reações. Uma é de êxtase, de alegria, de prazer inominável, inefável, um prazer, uma alegria, uma satisfação enorme. E o outro sentimento é um sentimento de temor, por conta da santidade de Deus. Quem tem um encontro com a santidade de Deus, tem a reação que Pedro fala, eu não posso nem chegar perto do Senhor. Então, quando você vê uma pessoa achando que ela parou de beber, parou de fumar, parou de ser imoral, começou a dar uma acertadinha na vida, ela começa a se achar no direito de julgar os outros que não estão sendo tão... É uma pessoa que precisa lembrar do seu encontro com Deus, ou se encontrar de verdade, porque algumas pessoas estão juntos e nunca se encontraram, porque a primeira reação que uma pessoa tem quando se encontra com Deus é consciência do seu próprio estado. Lembra que somos pó. Então, Pedro agora está diferente.
andou muito tempo com Jesus, já estava há muito tempo naquele discipulado, 3 anos e meio, fazendo milagre. 3 anos e meio ouvindo palavras profundas de Jesus. 3 anos e meio vendo, até ele mesmo andou sobre as águas, deu uma afundada, mas andou melhor que os outros. Então ele já está agora num ponto, daquele ponto que o crente começa a falar assim, é o seguinte, eu não sou como esses outros. E quando vem alguém todo lascado, todo cheio de problema, de vícios, meio que rejeita. Tanto é que teve um momento que uma turma começou a pregar sobre Jesus lá, e não era da linhagem de Jesus. Eles se juntaram, esses manos, e falaram assim, e aí Jesus, e aí, quer que a gente pede para o Pai mandar fogo nos caras, mano? Era assim. Jesus falou, meu, vocês estão tirando isso daí, meu? Que ideia. E ele diz, voltando para a cena da fogueirinha, você é aquele que anda com ele? Ele disse, não sou eu. Aí aparece outra pessoa, ou a mesma, não me lembro. Mano, você é realmente aquela pessoa. Você é um desses, a sua roupa, o seu jeito de falar, é igual deles lá. Ele fala assim, não sou. Negou 2ª vez. E na 3ª vez, meu irmão, alguém falou assim, mas você é mesmo, que eu acho que eu já vi você lá. Aí a Bíblia diz que ele começou a praguejar. Essa é uma forma branda de dizer que ele começou a falar palavrões. Palavrões, coisas pesadas, xingamentos. Não porque ele estava com raiva de quem ele estava xingando. Ele fez toda aquela cena para poder se livrar, para mostrar que ele não era. Porque se tem uma coisa que marca, fala para o teu irmão assim, tem uma coisa que marca um seguidor de Jesus, é a sua linguagem. Se a tua linguagem continua a mesma, fala para o teu irmão, se a tua linguagem continua a mesma, falando aqueles palavrões iguais, então a tua identidade não é a de cristão. E aí, quando ele começou a praguejar, aí ele convenceu. As pessoas começaram a parar. E na hora que ele acabou de negar pela 3ª vez, o galo canta, ele lembra. Nisso, Jesus termina o julgamento naquele lugar. Jesus sai e tem um encontro com Pedro. Fala para o teu irmão assim, encontro. Quando a Bíblia diz que eles se encontraram, Jesus olha nos olhos de Pedro. Naquele momento, todo aquele castelo de areia, toda aquela noção que ele tinha, todo aquele cristianismo dele, todo aquele cristianismo religioso, todo aquele monte de coisa, aquele monte de noção sobre ele mesmo, sobre o próprio amor dele, cai por terra. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Passa-se 3 dias, o que acontece? Depois de 3 dias, Jesus... Gente, vamos tentar de novo. Jesus é crucificado, depois de 3 dias ele... Não, desse jeito você fala que ele ressuscitou? Irmãos, a ressurreição de Jesus é o fato mais importante de toda a história da humanidade, tá? Só para você lembrar. Não é Natal, não é nada, é a ressurreição de Jesus. Amém? Então vamos lá. Depois do 3º dia, Jesus ressuscitou. Amém? E qual a tua reação para isso? Aleluia! Ele vive! Ele ressuscitou! Jesus está vivo! Jesus não está preso num crucifixo, Jesus não está preso numa estátua, Jesus está vivo, não está num túmulo. Ele ressuscita e aparece para algumas irmãs. Essas irmãs vão, Jesus dá um recado para as irmãs, fala assim, olha, reúne o pessoal. Uma coisa que aconteceu quando Jesus morre, é que todo mundo fica arrasado.
De vez em quando acontece algumas coisas no ministério, na vida particular da gente, que a gente fica arrasado. E todos eles ficaram arrasados. Eles esqueceram, irmãos, aquilo que foi, Jesus passou 3 anos e meio falando. O que Jesus falava? Que ele ia ser morto. E que mais? Ao 3º dia ele ressuscitaria. 3 anos e meio ouvindo a mesma história. Jesus não inventava história nova, ele só falava aquilo lá. Tanto é que depois os camaradas escreveram tranquilamente as coisas que ele falava. Sabiam de cor que ele falava. Ele não fez questão de ficar falando. Ele falou aquilo que foi necessário. E foi registrado aquilo que foi necessário. E ele falava que ele ia ressuscitar. Agora, vamos lá. Vamos supor, a pessoa da minha equipe, assim, eu digo assim, ó, vou morrer, e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Beleza? Então, beleza, tá todo mundo lá. De repente eu morro. Morreu. Primeira coisa, deixa um designado para ir lá enterrar o corpo, ou colocar num lugar lá, mais fácil, né? E aí, vamos organizar a balada. Vamos organizar, você traz o cordeiro, você traz a picanha, você traz a farofa e a sobremesa, e o vinho, o refrigerante, e vamos preparar, porque daqui 3 dias, nós temos 3 dias para organizar a festa. A festa o quê? Da ressurreição. Mas o que aconteceu? Eles viram Jesus morrendo, Jesus morreu e simplesmente eles esqueceram. Fala para o teu irmão assim, quanta palavra que seu líder falou para você e você não lembra dela? Quantas vezes que você se enrosca, começa a dar tudo errado, mas foi coisa que você foi avisado, foi coisa que o teu líder, tua líder falou para você, te aconselhou e você parece que esqueceu. Uma das coisas que desmotiva muitos pastores, os pregadores, os líderes que pregam, é ver ano após ano eles falarem as mesmas coisas, e os novos não tem problema, mas as pessoas velhas parece que não ouvem aquilo que é falado. Enfim, ele ressuscita, e as mulheres vão e dão um aviso, diz o seguinte, olha só que interessante o aviso de Jesus. Falem para os meus discípulos que eu quero me reunir com eles. E Simão, filho de João. Para você ter uma ideia, Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava Simão. Chamava Simão. Quando Jesus chama ele para o ministério, diz assim, agora você é Pedro. Ou seja, pedra. A pedra, pedacinho, lasca de uma pedra, ou pedrinho. Lasca de uma pedra maior, que era ele. Então ele diz assim, você é pedrinha. E sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei. Qual a pedra? Não Pedro, ele, a pedra, a rocha. Jesus é a pedra angular, amém? Jesus é a pedra de esquina, Jesus é o fundamento, Jesus é a entrada, é a saída, é o começo, o fim, o primeiro, o derradeiro, tudo, Jesus é tudo, amém? Fechou. Quando Pedro nega Jesus, Pedro, ele se retira do ministério de Jesus. Ele se retira. E Jesus passa agora a tratá-lo como Simão. Você vai ver no encontro que ele teve com Jesus, Simão. E olha que interessante. A mulher, ele fala assim, Jesus fala assim para as irmãs, fala assim, olha, vão, avise os meus discípulos que eu quero ter uma reunião com eles. Chama todo mundo. E Simão. Elas vão e dão um recado. No mínimo ele falou assim, mas ele falou o meu nome mesmo, está falando eu, falou de todo mundo e eu. Sim, então ele já fica meio assim, que Jesus queria se encontrar com ele.
Mas mesmo assim continuou naquela coisa de voltar para a coisa do passado. E Jesus aparece na praia, Pedro sai a pescar, Pedro está junto com os irmãos lá, e no meio, um pouquinho distante da praia, aparece Jesus na praia. Eles estavam distantes da praia, Jesus aparece. E, um detalhe, eles não estavam conseguindo pegar peixe. De novo, mesma coisa do passado, quando Pedro foi chamado. Jesus dá um grito e diz assim: ei, joga a rede do outro lado. Os camaradas falam assim: meu, eu conheço essa história. É ele. Não tem outro que fala um negócio desse. Como assim joga do outro lado? Qual a diferença, irmão? Qual a diferença de um lado ou do outro do barco? Esse lado do outro lado no marzão. Pedro falou assim: é ele. A Bíblia diz que Pedro estava nu. Você vê, doidão, bicho. E aí ele pega as roupas, ele coloca a roupa, se joga na água e vem a nado, de lá do meio do mar, vem a nado, para se encontrar com Jesus. Jesus, quando ele chega na praia, baseado no texto que nós vimos, nós percebemos que Jesus não estava muito preocupado em ouvir Pedro, muita história. Quase certeza que Pedro quis contar um monte de história. E porque, irmãos, vamos ser sinceros. Você ama Jesus, você passa 3 anos e meio seguindo, você não pensa mais em nada na sua vida, tudo é Jesus, tudo é ministério, tudo é pregação, tudo é curar enfermos, expulsar demônios, cuidar de gente, anunciar o evangelho. De repente, o mestre morre, e você, antes de ele morrer, você o trai, o negando. Imagina o sentimento, a decepção. Imagina, irmãos, a decepção, que ele estava com ele mesmo. Vamos, eu quero que você faça um exercício mental aí. Se fosse você, irmão, depois você fica sabendo que Jesus quer se encontrar com você. Então ele não está de mal, né? Tipo assim, ele quer falar com você. E você fala: meu, é ele, e ele está me esperando, e eu vou lá, e sem nada. Quando você chega, você ia ficar quieto, irmão. Você não ia querer tentar explicar? Quem ia tentar falar assim: é o seguinte, foi isso. Só que tem um problema, irmãos. Pedro, ele não negou uma vez, ele negou 3 vezes. E toda vez na Bíblia que você vê 3, é aquilo que é mesmo. Entendeu? Deus é um Deus mesmo, porque Ele é Deus triuno. Então, tudo que é 3 é embasado. É perfeição, é o princípio da perfeição. Então, não dá para falar assim: foi um acidente. Eu fiquei assustado, o cara falou: eu não sei o quê. Eu falei: não conheço. Mas não tem, porque ele foi de novo e de novo. Porque ele negou Jesus mesmo. Fala assim: ele negou mesmo. E no mínimo ele deve ter chegado para Jesus e falou: então, é o seguinte, aquilo foi uma cena porque eu queria me livrar. Não, aí Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que eles comeram antes deles conversarem.
Jesus, ele acende uma fogueira. Fala para o irmão assim, Jesus acendeu uma fogueira. E Jesus fez um peixe aqui. Quem aqui não gosta de peixe? Levanta a mão. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se fosse Jesus fazendo, você ia gostar. Quem aqui gosta de peixe aqui? Quem gosta de peixe? Se fosse Jesus fazer seu peixe, aí você ia... Você já gosta de peixe. Agora imagina um peixe feito por Jesus. No ponto. E com lenha, na brasa. Peixinho na brasa feito por Jesus. Pedro chega, qual é a preocupação de Jesus? Comida para o bucho. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus, ele quer ver você bem. Jesus não quer ver você passando fome. Jesus não quer ver você sofrendo. Jesus, ele quer o teu bem. Alguns momentos nós precisamos ser provados, sim. Mas sempre, irmãos, tudo, prova, sempre é para o nosso bem. E Jesus, no mínimo Pedro deve ter falado assim, então deixa eu falar uma coisa. Não, calma. Come, filho. Quem já ouviu a mamãe falar assim, come, filho? Vixe, fica quieto, para de falar e come. Quem já ouviu? Para de falar e come. Come aí, meu. Depois você fala. Não, porque não sei o quê. Não, fala, come aí. Depois você fala. E ele acaba de comer, e o texto diz, após terem comido. E Jesus come junto. Não é bobo nem nada. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. E aí ele faz uma pergunta. Irmãos, Pedro ia ser tranquilo se Pedro... é meu isso aqui? Seria tranquilo se Jesus perguntasse para Pedro quantos discípulos ele tinha, quantos peixes ele tinha pegado na noite anterior, né? Sei lá, como que foi o último episódio da série, sei lá o quê, sem nome de série, Star Trek. Se eu fosse assistir, eu assistiria essa. Não, irmãos, ele fez a única pergunta que Pedro não queria que ele perguntasse. Ele chega e pergunta, Pedro! Perdão, não Pedro, ele diz, Simão, filho de João, tu me amas? Ele usa, quando foi traduzido para o grego, depois na Septuaginta, depois para o latim, foi traduzido pela palavra ágape. Tu me amas, ou tu me ágape, ou me agapá. Tu me amas. No original, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, vai estar assim, Pedro, tu me ágape. E aí Pedro responde, sim, o Senhor sabe que eu te filéu. Irmãos, para nós, eu sempre explico isso em casamento, né? Quem já foi em casamento já viu. Para nós ocidentais, para nós portugueses, que temos a língua portuguesa, nós usamos a palavra amo para tudo. Vem um cachorro, teu cachorrinho totó, dá uma lambida na tua cara, que é uma coisa nojenta, né? Só lembrando que, porque os cachorros fazem a sua higiene. Dá uma lambida na tua cara, e você fala assim, totó, eu te amo. Aí vem o teu marido, tua esposa, teu filho com uma tigela de açaí, você fala, uau, eu amo açaí. Aí vem tua esposa carinhosa, o teu marido carinhoso, tua mãe, teu pai, você fala assim, eu te amo. Então nós usamos a palavra eu te amo para tudo. Só que nessas línguas hebraico, aramaico, grego, latim,
menos o latim, acho que o aramaico, o grego, eles usam para cada amor uma palavra. Então, a palavra que Jesus usa é ágape. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo, em Coríntios 13, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, eu seria como o metal que soa, como o sino que retina. Ele está dizendo o seguinte: Pedro, você me ama com ágape, ou seja, amor eterno, amor de Deus, amor perfeito, o amor que regulamenta todos os outros amores. Porque, por exemplo, tem o amor eros. O amor eros é aquele amor entre homem e mulher, entre marido e esposa. É aquele amor da carne, amor do prazer, do você querer. É um amor meio egoísta. Eu já ouvi pessoas falar assim, ou você vai ficar comigo, ou não vai ficar, porque se você não ficar comigo, eu te mato. Esse é o eros. O eros é assim. O eros, irmãos, sem o ágape, ele é uma coisa perigosa. Tem um amor estorge. Estorge é isso. Açaí, eu amo raios solares, eu amo de praia, amo. Estorge, amor estorge. E tem um amor fileu, que é o amor... é o amor de amigo, é o amor de amiguinho, amor de coleguinha, ou amor daquele que gosta. Eu gosto. Tanto é que a palavra filosofia quer dizer amigo do saber. Filos, amigo, saber. O amor filéu. O amor filéu é o amor mais ou menos, aquele amor assim que gosta um pouquinho. Então, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas. Aquele amor que 1 Coríntios 13 diz que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não se comporta inconvenientemente. Não é ciumento. É o amor de Deus. Você me ama com esse amor, a ponto de você se entregar. Porque você falava, irmão, se Jesus perguntasse essa pergunta para Pedro, alguns dias antes, ele ia falar assim: você está me ofendendo. Certeza que ele vai falar: você está me ofendendo com essa pergunta. Lógico que eu te ágape. Mas aí que aconteceu, o amor, o ágape dele passou pela prova. Ele passou pela prova e foi reprovado. E aí, irmãos, vamos ser sinceros. Vem cá comigo aqui, vamos lá. Imagina que você é Jesus. Você está designando aquele camarada para cuidar de um monte de gente. Aí você fala assim: você me ama? E ele fala assim: Pedro, ele fala assim: ágape, ágape, ágape no papel mesmo. Ágape mesmo. For para ser ágape, dá aquela enrolada, né? For para ser ágape, tem que começar. Beleza? Não, eu perguntei se você me ágape, meu. Vem com... Ele disse claramente: não, Jesus, tu sabes. Você viu aí? É só isso que eu tenho para te oferecer. Eu gosto do Senhor, sou meu amiguinho, mas ágape, ágape mesmo. Esse amor aí que o Senhor está esperando de mim. Agora vamos ser sinceros, irmão. Se você é um camarada, se você é Jesus, você está designando aquele camarada para cuidar das pessoas. Você pergunta se o cara ágape em você. Você tem um amor aqui, esse amor de Deus. Ele fala que não, que o amor dele é mais ou menos. Qual que você vai fazer? Qual a tua reação? Fala assim: então tá bom. Vai aí, segue, né? Vida que segue o teu rumo, que eu vou aqui procurar alguém que me ama de verdade. Porque eu morri, ele estava ressurreto. Eu morri. E ressuscitei, estou aqui diante de você. Irmão,
Jesus, quando ele ressuscita, ele adquire no próprio corpo dele a verdadeira matéria. Jesus é a verdadeira matéria. Porque Jesus é uma pessoa agora. Um negócio incrível isso. Existe uma pessoa de carne e osso vivendo hoje no céu. E vai voltar com os anjos, vai tomar a sua noiva. E ele é de verdade. E é físico. Tanto é que Tomé tocou nele. Quem lembra desse episódio? Estavam todos reunidos numa sala. De repente Jesus vem e atravessa a parede. Tchum! Aí as pessoas falam assim, nossa, Jesus virou um fantasma. Não, irmãos. Fala assim para o seu irmão assim, não, querido. Não foi Jesus que virou fantasma. A parede que virou fantasma. Porque Jesus, Ele é a verdade. A parede é a realidade. Ele é acima da realidade. Ele é a verdade. Ele é de verdade. Então, Jesus, aquele que nós adoramos e seguimos, Ele é de verdade. Tudo é fumaça, irmão. Diante de Jesus, tudo é fumaça. Então, você que quer trocar Jesus por outra coisa, você está trocando Jesus por fumaça. Qual seria a sua reação? Então deixa a vida que segue, você não ama. Não, e Jesus vai lá e fala assim, você é meu amigo, então apacenta minhas ovelhas. Mas como assim? Não estou entendendo. Como assim? Era para você ter falado assim, sai fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi convidado hoje para estar aqui, você foi convidado pelo Espírito Santo para estar aqui, para saber que Deus... Não importa o teu tipo de amor, lógico que importa, mas Ele está te chamando para cuidar das ovelhinhas dEle, baseado no amor dEle. Pastor, mas eu tenho decepcionado a Deus. Irmãos, de vez em quando chega pessoas para mim, pastor Rairini, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Fala aí, querido, querida. Pastor, sabe a sensação que eu tenho? Tem vezes que, sabe aquela porta de vidro que tem lá na CQL? A sensação que eu tenho, muitas vezes quando eu entro por aquela porta, que eu estou fedendo. A sensação que eu sou uma pessoa podre, porque você não faz ideia as coisas que passam pela minha cabeça durante a semana. Você não faz ideia das coisas que eu ando fazendo, pastor. E quando a pessoa me fala isso, ao invés de ficar apavorado, como alguns ficariam, eu começo a ter esperança em relação àquela pessoa. Porque a pior coisa que pode acontecer para um servo de Deus é a pessoa achar que ela tem o direito de se aproximar de Deus por conta própria, sem intermediação daquele que morreu, sem o sangue de Jesus. E como Pedro cometeu uma tríplice traição, Jesus agora insiste e pergunta novamente, Pedro, tu me ágape? Para deixar claro. E Pedro fala assim, Senhor, eu te filéu. Ou seja, eu pensei que eu te ágape. Eu pensei que eu te amava. Eu pensei, porque lá no encontro, depois de um ano de convertido, eu falei, eu vou ganhar as nações. Agora eu estou envolvido com umas confusões, umas brigas, uns sentimentos estranhos, uns ressentimentos, umas coisas estranhas, uns desânimos que eu não sei de onde. E eu, sinceramente, eu me sinto meio indigno. Aí Jesus falou assim, é? Então, apacenta minhas ovelhas. Não foi assim que ele fez com como chama ele lá, lá do Velho Testamento, o juiz lá, o Gideão. Gideão, vai lá e liberta meu povo. Gideão fala assim, então, porque eu sou de uma família ruim, eu sou ruim, sou corintiano, tenho um monte de problema. Aí Jesus fala para ele,
já que você é valente, gente boa, tal, vai e liberta. Tipo assim, nem aí, irmão. Fala para o teu irmão assim, Jesus não está nem aí com seus argumentos derrotados. Ele tem um argumento que ele morreu por você, e ele te tornou vitorioso pela morte e pela ressurreição, pelo sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor. Não existe nem vida, nem morte, nem profundidade, nem largura que possam te afastar do amor de Jesus. E aí, ele apacenta minhas ovelhas. E aí, para fechar a tampa do caixão. Só que dessa vez, Jesus faz diferente. Na terceira vez, no original está assim. Ele fala assim, Pedro, tu me filéu? Ou seja, tá bom. Tá bom. Sim, Senhor. A Bíblia diz que ele fica muito triste, porque Jesus está insistindo com ele. E Jesus fala assim, ele fala, Senhor, eu te filéu mesmo. É isso, é esse amor que eu tenho. Não é igual, não é aquilo que eu pensei. Jesus disse assim, então, já que é assim, apacenta minhas ovelhas. O problema, irmão, de Pedro não foi ter negado Jesus. Esse foi o menor dos problemas. O problema foi que ele teve que passar por tudo isso para descobrir que tipo de cristão que ele era. Você entende? Jesus precisou chegar diante dele, olhar nos olhos dele e falar, Pedro, Simão, filho de João, você tem ágape? Ele disse, não tenho. Aí Jesus ele fala assim, continua apacentando minhas ovelhas. Apacenta. O que Jesus está fazendo? Está dizendo para ele continuar. Continua o teu ministério, querido. Deus está falando com você. Teu ministério começou, teu ministério decolou, e agora Deus está chamando você para dizer assim, continua a tua caminhada. Você veio aqui para a CQL, você está aprendendo, você está ouvindo o Evangelho. Ele está te chamando para você se envolver mais. Talvez no começo você se envolveu, entrou de cabeça, mas agora Deus está te chamando agora para uma realidade, para a verdade. Para ter conhecimento para você ter uma fé inabalável. Para você não ser levado por vento de doutrina ou por movimentos de rebeliões. Deus está te chamando para que você saiba quem é você. Eu sempre tenho dado a noção para a CQL do que é humildade. Humildade, irmão, não é você se sentir uma porcaria, não. Como alguns acham, ou você ser pobre, né? A gente é humilde, né? A pessoa fala, está sem grana, fala assim, nós é humilde. Não, irmão, humildade tem muito riquíssimo que é humilde e tem muito pobre que é o super... Quem conhece pobre orgulhoso aqui? Então, assim, nada a ver. Humildade, vamos comigo. Humildade é ter a noção exata de quem nós somos. Nem para mais, nem para menos. Isso é humildade. Quando você se encontra com Jesus, Ele é um espelho. Ele mostra para você quem você é. E aí você vai trabalhando agora a tua vida, baseado naquilo que você tem revelação de você mesmo. Porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. A gente se engana muito. E Pedro não estava diferente disso. Eu quero, irmãos, encerrar essa palavra, lembrando de que nós podemos cometer 2 erros gravíssimos no nosso cristianismo, baseado em tudo isso que eu falei. O primeiro é você dizer assim, já que eu não ágape, então eu não quero... Como que é que as pessoas falam assim? Quem já falou essa frase assim? Para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer? Quem já falou essa frase aqui? Se for para fazer mal feito, eu prefiro fazer nada. Então, irmão, está errado isso daí.
Você vai fazer o melhor que você conseguir. Então você vai se esforçar para fazer o melhor. Mas nada, irmão. Aliás, na religião hindu tem um demônio chamado NDA. Nada. É o nada. Aliás, os demônios são nada. Porque qualquer um que não adora a Deus é nada. Qualquer um que não adora o Senhor, quem não é adorador não é nada, irmãos. Porque Deus, ele é eterno, e alguém só existe em comparação com Deus. Mas aí isso é muito, profundo. Mas você entendeu o que eu falei. Então, a primeira atitude errada é você ser, um perfeccionista espiritual. Eu conheço assim, que é a base da religiosidade. Não, se for para fazer, não foi melhor não fazer nada. Se for fazer um evangelismo mais ou menos, não fazer nada. E vai fazendo nada e não faz nada. E a outra atitude que é igualmente errada é, já que eu não consigo ter ágape, então é o seguinte, vou chutar a pau da barraca, perdi a linha, agora eu perco o carretel, e agora é o seguinte, vou descambar para Esbórnia e vou fazer tudo de errado. Então, quem tem esse pensamento não tem cérebro. Ou, na melhor das hipóteses, está endemoniado ou endemoniada. Isso é um tremendo de um cinismo. A melhor definição de cinismo é essa, quando a pessoa fala esse negócio. Já que não sei o que não dá, então... Não, isso está sendo cínico, você está me tirando. Fala para o teu irmão assim, está me tirando. Fala para o teu irmão assim, não dá para ser ágape. Então, mas dá para ser filéu, né? Beleza? Então vamos começar no filéu? Pastor, e para Pedro, resolveu? Lógico. Nós vemos a história de Pedro, os historiadores contam que Pedro chegou um tempo, foi julgado, foi condenado à morte. E a sentença foi morrer crucificado. Pedro teve uma reação muito louca, segundo os historiadores. Quando ele ficou sabendo que ele ia morrer crucificado, ele disse, olha só o que ele disse: por favor, não façam isso, não me matem crucificado, porque vocês estão me fazendo correr o risco de me orgulhar, porque ele era Pedro, e morrer igual Jesus é top demais. E ele fala, por favor. Aí os caras falam assim, não, a sentença é crucificação. E aí ele falou, então não tem outra forma, não tem como vocês me crucificar de outra posição, de ponta cabeça. E aí, segundo os historiadores, dizem que ele foi morto, que ele foi crucificado de ponta cabeça por pregar o Evangelho. Irmãos, alguém que se entrega para morrer agora, sem medo, tranquilo, e o único medo que ele tinha era de se orgulhar, é alguém que agora não é mais filéu, agora é ágape. Semana passada eu falei do Daniel que faleceu, né? E eu falei isso inclusive no velório. Eu falei, queridos, não importa a forma que você começou o cristianismo. Não importa a forma que qual o teu estado agora. Importa é como você vai terminar. Nós, quando casamos, irmão, eu não conheço nenhum casamento que foi a 1000 por hora desde o primeiro dia. Logicamente que os primeiros dias são muito bons. Os primeiros 30 dias. Aí depois começa assim, isso aqui é lá, isso aqui é lá. Mas você não... Aí começa. Pá. Então, irmão, a gente começa mais ou menos. E aí a gente vai sofrendo, muita lágrima, muito perdão, alguns sopapos em alguns casos, infelizmente. Aliás, se acontecer isso, chama a polícia, porque sopapo, quem chega nesse ponto precisa de só um corretivo mesmo. Mas
até chegar um ponto que você começa a perceber que aquela pessoa é a pessoa importante na tua vida, que se você fere, se você dá menos importância, e aí você vai crescendo. Então a gente começa o casamento do jeito que dá, a gente começa o cristianismo do jeito que dá, a gente começa a trabalhar numa empresa do jeito que dá. O camarada fala, você sabe fazer isso? Você fala, você já fez aquilo. Mas na outra firma era aquilo lá, mas era com outro programa, era outra ferramenta, era outra máquina. Você fala, eu sei, mas você fala assim, ó, eu vou aprender, é diferente um pouco, mas eu vou aprender. A gente dá essa esperança. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa, para fechar mesmo. Fala assim para o teu irmão assim, nós cristãos não temos o direito de perdermos a esperança. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Perder a esperança é pecado, sabia? Você sabia disso, querido? Quando você perde a esperança, você está dizendo para Deus que Ele é incapaz de cumprir as promessas dEle. Quando você perde a esperança de sair do filéu para o ágape, ou do zero para o filéu, sei lá, como é que você está? Ah, eu estou zero, pastor, eu nem filéu não sou. O que você pode ser zero, você pode ser filéu, você pode ser ágape, o que for, teu nível. O que você não pode é não ter esperança. Então nós somos um povo, irmãos, essa é a grande diferença entre o cristão e o que não é cristão. O cristão, a caracteriza, ele tem esperança. Ah, mas o governo que está entrando é não sei o quê, ele tem esperança. Ah, mas agora a ordem mundial, não sei o quê, ele tem esperança. Ah, agora a inflação, não sei o quê, ele tem esperança. Ah, agora estão perseguindo os cristãos, ele tem esperança. E por causa dessa esperança que o cristianismo está de pé até hoje, quem perde a esperança perdeu Jesus. Então, presta atenção na tua vida, nos teus pensamentos, quando você começa a falar assim, quer saber? Não adianta nada eu ficar falando, quer saber? Não adianta nada eu correr atrás. Isso é perda de esperança. E você está a um passo da brutalidade. Quando se perde a esperança, se perde tudo. O Evangelho veio para nos devolver a esperança. Então não seja cínico, não diga assim, não dá, é melhor eu ficar sem fazer nada, é melhor eu parar com tudo. Nunca faça isso, porque nessa hora você perdeu tudo. O cristianismo não existe mais. Eu queria convidar todos aqueles que querem ter um encontro com Jesus nesse momento. Jesus, irmão, ao longo da nossa vida nós temos muitos encontros. Nós temos o encontro com a água, temos o encontro com o pão e o vinho, temos o encontro com tudo. Aliás, hoje é dia de ceia. Temos encontro, e hoje vocês estão tendo encontro com Jesus, com aquele que prepara um peixe. Vem aqui à frente.